resta receio de tal hóspede, posto com ela que principiaram os fenômenos, apagando a vela quando lá fora buscar o carvão. Esse o prelúdio de tais supostas intrugices, que esta nota dolorosa cabrou em uma pobre velha paralítica. O auditório está prevenido, indaga, será desta vez como sempre, para seu castigo. Doutor Encalce, papus? Esse caso de Valência Embry não se nos figura mais impressionante que os precedentes. Essa voz misteriosa temos, por assim dizer, ouvido noutros tópicos destas mesmas páginas. Conhecemos, igualmente, esses deslocamentos de móveis, quebra de vidraças, etc. Tudo isso quer dizer movimento de forças ignoradas. Meus leitores estão disso inteirados. Não teriam porventura anotado, antes desta obra, em A Morte e o seu Mistério, páginas 90 e 94, um caso singular que facultou a descoberta de um furto cometido por uma criada. Há pouco, dizíamos que recebemos grande número de comunicações de todos os países. Só a cidade de Turim apresenta copioso contingente. Eis, entre outras, a curiosa manifestação publicada pelo Sr. de Vesme na Revista de Estudos Psíquicos, em 1901. La Stampa, jornal italiano dos mais importantes, publicava em 10 de maio artigo a seguir: estranho fato ocorreu ontem num pequeno alojamento de 2 mansardas, habitado há muito por um tal Juvenal Menardi e sua família, no caminho do Valdoco, número 6. Às 5 da tarde, o dito Juvenal surpreendeu alguns móveis a balouçarem-se, logo a seguir panelas e utensílios de cozinha, lá dependurados, rolaram por terra fragorosamente. Fácil de imaginar o espanto daquela boa gente. Depois do alarme à vizinhança, Menardi se lembrou que, naquele mesmo edifício, num andar, está instalado o comissariado de polícia do quarteirão Monte-Cenis. Desceu a escada desabalado e dirigiu-se aos agentes, requisitando-lhes providências. Um agente subiu presto e pôde constatar não só o reboliço e destroço dos utensílios, como ver um ferro de engomar desprender-se da chaminé e rolar no assoalho. Dizem mesmo que, instantes depois, uma bilha de leite se derramou, tombada por si mesma. Todo mundo perguntava se os alicerces da casa estariam firmes. Enquanto discutiam, a notícia correu célere e o local se encheu de curiosos, ávidos de assistir ao espetáculo. Mas o Sr. Menardi e família, já assaz impressionados, não estiveram pelos autos, fecharam a casa e todos se retiraram. No dia seguinte o jornal voltava ao assunto. Ontem à tarde, dizia, visitamos a casa do Valdoco, no intuito de assistir, se possível, aos apregoados fenômenos. O alojamento do Sr. Menardi é no 3 andar e, quando lá chegamos, não encontramos ninguém da família. Entretanto, ao retirar-se, a Sra. Menardi confiara a chave ao porteiro Adolfo Schiappa, a fim de facultar a entrada aos visitantes. Tivemos, assim, ocasião de ver que o assoalho de ambos os quartos está coalhado de cacos de louça e de garrafas. Enquanto examinávamos os destroços, chegou uma boa velhinha, a Sra. Francesetti, carregando ao colo o último filho do casal Menardi, aliás um belo pimpolho de 6 meses apenas. A Sra. Francesetti tinha presenciado os primeiros distúrbios e aqui oferecemos ao leitor o que ela nos contou. Eu estava sentada ali assim, junto da janela, e preparava-me para costurar. Todos os pequenos me rodeavam, porque sua mamã tinha saído para comprar leite. De repente seriam 4h30 mais ou menos, vi tombar o velador. A primeira ideia que me veio foi a do vento. Reergui a mesinha e pus-me a trabalhar. Um instante, o velador torna a cair e de novo a prumo. Mas, a coisa repetiu-se várias vezes. Impacientada, mas sempre convicta de que tudo fosse causado por alguma corrente de ar, transportei o velador para outro canto do quarto, onde ele não mais tombou. Somente, dali a pouco, com grande espanto ouvi cair um vaso de porcelana que estava em cima do fogão e que ficou em frangalhos. Levantei-me logo para ver o que havia, mas eis que uma garrafa também se estilhaçou no assoalho. Diversos vizinhos acudiram, entre eles o porteiro Schiappa e o agente de polícia Andrés. A Sra. Menardi mandou chamar logo o marido e também um padre. O vigário Valimberto, da paróquia de Gormini, não tardou em chegar. O que com ele se passou nos foi contado pela vizinha Krefenberg.
Quando o padre chegou, achávamos-nos eu e outras pessoas no apartamento dos Menardi. Ele benzia os 2 quartos e nós, genuflexos, acompanhávamos-lhe as preces. Algumas mulheres empunhavam galhos de oliveira, desses que se distribuem no domingo de Ramos. Ao terminar a aspersão, o sacerdote colocou o copo d'água benta em cima da mesa, onde estava também uma pequena imagem da Virgem, e eis que, de repente, a imagem cai ao chão, espatifando-se, e o copo não tardou a imitá-la. Daí por diante o vandalismo não mais deu tréguas. Em toda a casa, de tudo o que era vidro, apenas um espelho e uma garrafa ficaram incólumes. Tudo mais era caco, inclusive o lampião de querosene. Ocioso acrescentar que de outra coisa não se fala em toda a cidade. Essa pobre família ficou em situação assaz precária. A senhora Menardi, criatura robusta e sadia, mostra-se enervada e chora a cada instante. As crianças, principalmente a mais velha, estão apavoradas. Finalmente, no dia 14 de maio, o jornal insere esta nota: o Duque dos Abruzos veio visitar a casa e esteve uns 10 minutos a interrogar uns e outros sobre os pormenores do feito, sobretudo as testemunhas oculares. Deu, assim, mais uma prova do seu amor à ciência, a essa ciência que o levou aos cumes do Monte Santo Elias e aos gelos do Polo Ártico. Resumindo, como sempre acontece, houve grande alarido, toda a gente falou, comentou, procurou, mas nada descobriu e muito menos explicou. Outra casa da mesma cidade provocou especial sindicância do professor Lombroso, que assim se expressa: em novembro de 1900 ouvi falar de movimentos singulares, inexplicáveis, na casa número 6 da Rua Bava, no porão que o taverneiro, ali residente, senhor fumeiro, destinava exclusivamente para depósito de garrafas. Dizia-se que sempre que lá entrava alguém, as garrafas, vazias ou cheias, estalavam, graças aos tais agentes ocultos. O padre, chamado a benzer o local, nada adiantou. A polícia correu a seu turno, nada concluiu, dizendo, contudo e a socapa, ao pobre do fumeiro, que era preciso acabar com aquilo. Assim, quando lá me apresentei sem declinar meu nome, no dia 21 de novembro, fiquei muito surpreso quando me disseram que os fatos se haviam dado realmente, mas depois da visita do professor Lombroso nada mais ocorrera, graças a Deus. Muito intrigado com essa declaração, de vez que jamais pusera ali os pés, dei-me a conhecer, no pressuposto de haver alguém abusado do meu nome para quaisquer fins que me cumpria averiguar depois. O casal fumeiro confessou-me então, que, tendo ouvido dizer que eu deveria visitar a casa, ocorreu-lhes aquele recurso de afirmar que a minha presença afugentara os espíritos. De Sarte, libertavam-se das impertinências estúpidas da polícia. E desculpavam-se acrescentando que não havia maldade em me atribuírem poderes de grande exorcista. A seguir afirmaram que os fenômenos prosseguiam, infelizmente, e talvez pudesse constatá-los com os meus próprios olhos, se quisesse dar-me ao incomodo de descer ao porão. Anuí com prazer e penetrei no porão completamente escuro. Ouvi logo o fragor de vidros quebrados e garrafas colando-me aos pés. As garrafas estavam arrumadas em 5 prateleiras superpostas. No centro havia uma mesa rústica e nela mandei colocar 6 velas acesas, supondo que os fenômenos cessassem por efeito de maior claridade. Verificou ao contrário, vi 3 garrafas vazias, colocadas no chão, tombarem e rolarem como impelidas a pontapé, até quebrarem-se debaixo da mesa. Para obviar qualquer truque possível, eu examinava à luz da vela todas as garrafas cheias, nas prateleiras, e me certificava de não haver fios nem artifícios que pudessem promover aqueles movimentos. Ao fim de alguns minutos, 2 primeiro, depois 4 e a seguir mais 2 garrafas se destacaram da segunda e terceira prateleira, tombando ao solo suavemente, como depositadas por alguém. E depois de assim arreadas cautelosamente, 6 rebentaram e apenas 2 ficaram intactas. 15 minutos depois, 3 garrafas mais caíram da primeira prateleira, quebrando-se. Ao retirar-me, ainda ouvi o fragor de mais uma garrafa quebrada. Dentre os observadores desses fenômenos, citarei apenas o Sr. Pedro Merini, cujo depoimento, datado de 9 de janeiro de 1901, completa o meu. Lá no porão, diz ele, em companhia de outras pessoas, vi quebrarem-se garrafas, sem causa aparente.
Propus lá permanecer sozinho para melhor observar, e quando todos se retiraram, tranquei-me no porão. Os companheiros postaram-se no extremo do corredor, onde começa a escada para o pavimento superior. Meu primeiro cuidado foi certificar-me, vela em punho, que estava realmente só. Coisa fácil, aliás, porque o porão não é espaçoso e não permitia lá se escondesse alguém atrás dos poucos utensílios existentes. Ao longo das paredes mais extensas, assentaram traves fortes, apoiadas em grossos suportes, também de madeira, nas extremidades. As prateleiras, assim improvisadas, estavam inteiramente abastecidas de garrafas, cheias e vazias. Cumpre também notar que a única janela que abria para o pátio estava absolutamente interceptada por uma tábua. Vi, então, de olhos bem abertos, as garrafas se quebrarem por si mesmas. Aproximei a escada do local em que se davam as quebras, tomei uma garrafa vazia que se quebrara pouco antes e da qual só restava a metade inferior, isolei-a das outras, distante do local primitivo, e ao fim de alguns instantes ela se partiu e voou como um raio em estilhas luminosas. Esse é um dos efeitos que posso atestar com a maior segurança. Examinando atentamente como as garrafas se quebravam, pude verificar que a fratura era precedida do estalido próprio, peculiar do vidro quando se parte. Já adverti que as garrafas vazias também se quebravam, fato que exclui a hipótese de explosão por gases da fermentação, coisa de resto pouco provável. Para dar uma ideia do ruído das garrafas ao quebrarem-se, bem como do esmigalhamento que lhe sucedia, diluei comparável à ruptura dessas contas de vidro que se pulverizam quando as arranhamos, geralmente conhecidas por lágrimas batávicas. A 22 de novembro a senhora Fumeiro partiu para a sua aldeia natal e lá permaneceu 3 dias, durante os quais nada houve de extraordinário. Com o seu regresso reapareceram os fenômenos. A 26 de novembro ela retirou-se novamente, mas desta feita os fenômenos prosseguiram. Resolveram, então, afastar o caixeiro da taverna e os fenômenos cessaram definitivamente. Deveremos deduzir daí que era ele o médium? É lícito fazê-lo, mesmo porque nada autoriza a admitirmos qualquer fraude da sua parte. Vimos, com efeito, que os fenômenos se verificavam no porão, ainda que o rapaz lá não estivesse. Mas também sabemos que na própria loja se operavam transportes, quando o rapaz lá estava, e isso à vista de todos. De start, tudo prova que o rapaz é um instrumento inconsciente. Mas esse rapaz nada tem de anormal. A intensidade dos fenômenos mediúnicos parece estar em relação com o seu estado físico, pois durante uns dias em que esteve enfermo as pancadas se tornaram mais brandas. Esse fato tem sido observado com outros médiuns e parece-nos muito desconcertante. A propósito de casas mal assombradas, releva notar que podemos, agora, assinalar esses fatos numerosos e abonados por testemunhas idôneas, depois de, por longo tempo, passarem como ignorados e desprezados. Hoje eles são anotados, estudados, registrados, mas, sem embargo, ainda facilmente esquecidos. Os cientistas assaz corajosos e emancipados de preconceitos, que por eles se interessam, também não são numerosos. Aí temos que, se o lá não fosse, o público, enganado pelos próprios moradores da casa, ficaria crente de que a polícia, ou eu, era suficiente para anular os fenômenos. Em outros termos, ainda que não descobrissem o autor da fraude, ficariam convicto de que esses fenômenos eram simplesmente artificiosos e, por consequência, indignos de estudo. Por mim, confesso que se cometi a leviandade de negar esses fenômenos antes de os observar, não devo continuar negando-os pela só razão de não conseguir explicá-los. Lombroso. Esse sábio ilustre honrado, tanto tem de ilustre honrado quanto de independente. Ele examinou, só em Turim, 10 casas mal assombradas. Sua convicção é inabalável. Ele adverte que, se em 28% casos se evidencia ação mediúnica, esse fator se torna tanto mais notável, quanto a energia dos fenômenos se apresenta em contradição com a fraqueza das crianças e mulheres a eles associados. Examinemos todas as objeções a título instrutivo, sem nos deixarmos seduzir por miragens. A realidade dos fatos é indubitável. Quanto às causas, há que as procurar.
poderia talvez acrescentar, no fim deste capítulo, um caso particular, que causou grande sensação em Grenoble, 1907. Um espírito batedor manifestava-se todas as noites no apartamento da senhora Massot. Não era, porém, o espírito de um defunto, mas de uma rapariga viva, em carne e osso, e que desejava simplesmente casar-se. Eis uma súmula do relatório em meu poder: o Sr. de Beglier, velho presidente do Tribunal de Comércio, proprietário da casa mal assombrada, promoveu um curioso inquérito, com a presença do Sr. Pelatant, comissário central, e do inspetor Berger. Agentes de polícia foram destacados para o telhado, outros nos quartos e na rua, para prevenir qualquer manobra fraudulenta. Todos os presentes se acercaram da parede contra a qual se esgrimia o espírito batedor. Verificaram que as pancadas eram dadas simultaneamente por dentro e por fora. Os fenômenos só ocorriam quando presente a senhorita Alice Cocat, sobrinha da senhora Massot. Não havia, porém, como atribuir fraude a essa moça, estando ela entre os assistentes e, ao demais, por eles vigiada. Ela é noiva, há 5 anos, de um sobrinho da senhora Massot, rapaz de 26 anos, eletricista de profissão e que serviu no 2 Regimento de Artilharia de Grenoble. Esses apontamentos correspondem aos fornecidos pelo misterioso batedor. Não sendo as pancadas atribuídas a um defunto e sim a uma pessoa viva, é verossímil não haver em tudo isso mais que o efeito das faculdades da senhorita. Pensa-se, naturalmente, em uma comédia bem representada, mas a parede não tem mais que 10 centímetros de espessura e serve de divisão dos 2 quartos, que foram visitados e examinados pelos lentes da universidade, funcionários da polícia, numerosos agentes, em presença da família Massot. Ora, sendo impossível qualquer dissimulação nessa parede, inadmissível se figura a ideia de fraude. Esse caso singular, traindo pensamentos de pessoa vivente, foi muito comentado. Os jornais de Grenoble estamparam meu retrato, deram tiragens especiais e atribuíram-me comentários que não fiz, uma vez que me mantive inteiramente alheio ao caso. Meu amigo Coronel de Rochas, que viera então me visitar, declarou que também ele nada compreendia de tudo aquilo. Parece-me que é o subconsciente da moça que atua. Urge, porém, encerrar este capítulo. Ainda tenho diante dos olhos centenas de comunicados, entre os quais um verdadeiramente extraordinário, ocorrido em Neuville, em 1906, e outro de 1909, em Florença. Mas seria, ainda assim, repetir o que acabamos de ler. Vamos, agora, classificar os fenômenos, fichando-nos especialmente nos casos concernentes a pessoas falecidas. Capítulo 10 Classificação dos fenômenos. Fenômenos associados a pessoas falecidas. A nossa excursão pelas casas mal assombradas nos desvendou uma série de quadros multifários, que conviria classificar, para nossa instrução pessoal. Vamos tentar fazê-lo. Talvez cheguemos a descobrir as causas em jogo, aproximando-nos da explicação há tanto tempo procurada. Nessa classificação teremos de constatar produções de forças físicas, que nos não parecem, de maneira alguma, associadas ao problema da sobrevivência, enquanto que outras a ele se prendem, incontestavelmente, como vimos no capítulo precedente. Essa interdependência nos impressionou em muitas circunstâncias. Estamos tanto mais preparados para admiti-la, quanto possuímos, solidamente estabelecidas, provas experimentais da sobrevivência da alma. Começaremos a classificação pelos fenômenos pertinentes a pessoas falecidas, reservando os demais para o capítulo imediato. Não nos deixemos cegar por um mais que por outro aspecto da questão. Há fenômenos que evidenciam intenção de pessoas falecidas, como os há inteiramente isentos dela. A teoria antropológica exclusiva foi refutada neste mesmo livro, mediante observações diretas que demonstram a saciedade a sua insuficiência. Levados somos, pois, a discernir as manifestações propriamente de moribundos e as de mortos. Antes de tudo, lembremos que, de todos os tempos e em todos os países, esses fenômenos imprevistos sempre foram atribuídos aos defuntos. Não teria havido nisso mais que o fruto da ignorância e do temor? Mas, se tudo prova o contrário, supérfluo é repisar o que foi dito no capítulo anterior.
Cada exemplo assinalado poderia desdobrar-se em muitos outros análogos. Incoincidências assaz frequentes para se haverem por fortuitas, mortes ignoradas se revelam instantaneamente, através de fenômenos físicos. A quebra de espelhos, por comum, chegou a criar uma legenda tradicional. Neste caso, não há que invocar autossugestão, nem ilusão. Eis, ainda a propósito, uma carta recente, de 30 de abril de 1922, tipógrafo-compositor, trabalho atualmente na rua Turgot, 20. À minha frente trabalhava Ida Schaub, moça de 17 anos. Um dia, às 12 horas, preparando-se para sair, remirava-se ela no espelhinho de bolso e aplicava ao rosto o seu pó de arroz. Nossa intimidade permitia-me gracejar da sua faceirice, acompanhava-lhe todos os movimentos, quando o espelho se lhe estilhaçou na mão, sem causa aparente. Ah, minha mãe, gritou angustiada. E quando, meia hora depois, chegava a casa, encontrou a mãe morta, atravessada na porta. Sucumbira a uma embolia e o corpo ainda estava quente. Augusto Paltrero Mazzarini, 31. Aí está um fato material, objetivo. Nada de ilusão possível. Dado que fosse produzido por influência orgânica da rapariga, inegável se torna coincidência com a morte súbita da genitora. O acaso, também há quem o presuma. Mas, não, senhores, esse deusinho tem de fato costas largas. Vejamos ainda outro de 1000 casos. O Sr. G. Bracheni, morador na rua de Conflans, em Charenton, escreveu-me, em data de 22 de fevereiro de 1922, o seguinte: de vez que, a bem da humanidade, perseverais no vasto e laborioso inquérito concernente aos mistérios do além-túmulo, considero-me no dever de assinalar um episódio quadrante aos vossos estudos. Trata-se do seguinte: em casa da senhora Colassot, matrona que hoje conta os seus 60 janeiros, foi-me relatado um fato do qual a senhora Colassot se recorda perfeitamente, posto que ocorrido há bons 30 anos e se bem que conserve em casa uma prova material. Com extremo devotamento de mãe carinhosa, cuidava ela de uma criancinha de 22 meses, gravemente enferma, criança que sucumbiu, apesar de todos os desvelos. Foi, então, que se verificou o fato notável. No momento justo da morte, ouviram um grande rumor e a senhora Colassot pôde constatar que o mármore do buffet, com mais de 1 metro de comprimento e espessura de alguns centímetros, fendera-se de ponta a ponta. Esse fato a impressionara por coincidir com o momento exato da morte do filho, a ponto de o estimar como sobrenatural, inexplicável. A senhora Colassot sempre foi uma criatura afetuosíssima, máxime para os parentes, e prestimosa para todo o mundo. Abalada pela dor intensa, não poderia suceder que exteriorizasse de si mesma algum fluido semelhante ao raio, guardadas as devidas proporções, capaz de rachar o mármore. Desculpai, caro mestre, se, bisonho no assunto, a que me atrevo com essa hipótese. Essa hipótese da eletricidade é a que primeiro ocorre a todo espírito investigador. Aqui, temos um fato bem material, a coincidir com o traspasse, como no caso do espelho, antes descrito. Eis agora um outro gênero de movimento material, relatado por conceituada artista e por mim registrado em O Desconhecido. Há ano e meio, mais ou menos, conversava na sala de jantar, meu pai, minha mãe e uma prima. Eram eles as únicas pessoas no ambiente, quando, súbito, ouviram tocar o piano na sala de visitas. Intrigada com o fato, minha irmã para lá se encaminhou de lâmpada em punho e viu perfeitamente movimentar o teclado, timbrando acordes. Regressando à sala de jantar, contou o que vira e todos se riram dela, imaginando se tratasse de algum morcego maluco. Mas, passada a primeira impressão, consideraram que minha irmã, sobre possuir excelente vista, nada tinha de supersticiosa e concordaram que a coisa algo tinha de estranho. Ora, passados 8 dias, uma carta de Nova York noticiava-nos a morte de um tio lá residente. O mais extraordinário, porém, é que, 3 dias depois de recebida a carta, o piano tornou a tocar e 8 dias depois recebíamos outra notícia fúnebre: a morte da tia. Esses tios sempre constituíram um casal muito unido e grandemente afeiçoados aos parentes e ao seu torrão natal. Jura. Escusado dizer que o piano nunca mais repetiu a façanha.
As testemunhas desse fato ainda estão prontas a confirmá-lo, se assim entenderdes. Nós residimos no campo, arredores de Neuchâtel, e por mim vos asseguro que aqui não há nevropatas. Eduardo Pares. Victorien Sardou contou-me idêntica observação com o seu próprio piano, quando morava no 5º andar da esquina do Cais dos Agostinhos com a Praça S. Miguel. Disse-me ter visto, com os seus próprios olhos, as teclas se abaixarem em correspondência com os sons emitidos, atribuindo o fato a uma irmã recém-falecida. No livro que venho citando, há grande número de exemplos análogos, isto é, de movimentos observados no momento da morte, ou logo depois. É de ver, especialmente, o da página 112, XL, referente a duas pessoas despertadas por um amigo que morria em Granville, e o da página 188, do tio de Júlio Claretti batendo à janela dos pais, em Nantes, no momento preciso em que tombava em Wagram. Certo, não podemos absolutamente compreender como possa alguém morrer em Wagram e vir bater a uma janela em Nantes, mas também não podemos deixar de aceitar, ou negar esses fatos. Atribuí-los todos à ilusão, erro, falsa interpretação, parece-me expediente anticientífico, se bem que cômodo, mas inadmissível. Fala-se da audição de sons de teclas não tocadas. Temos, então, uma tampa de piano que se levanta no momento exato em que ocorre o falecimento. A 6 de julho de 1922, um estudante parisiense, cujo nome julgo conveniente omitir, escreveu-me que, morando num edifício onde também morava um serventuário da Sorbona, certa noite, ele e outros tocavam e dançavam a uma centena de metros do local em que o referido rapaz agonizava, vindo a falecer. O ruído que faziam não podia repercutir a tal distância. Éramos, ao todo, 5 no salão, 2 dançavam, 1 tocava, eu me conservava atrás da pianista, que tinha a seu lado a irmã. Então vi a tampa do pesado piano de cauda levantar-se uns 10 centímetros, sem contudo derrubar os objetos nela arrumados. Tivemos logo conhecimento da morte do pobre rapaz e inferimos que ele quisesse, por essa forma, manifestar-nos seu descontentamento. Sou, confesso, um jovem estudante de 16 anos, mas incapaz, creia, de faltar à verdade. O que digo é o que vi. Desculpai, portanto, ao colegial cujo intuito é apenas auxiliar na pesquisa da verdade. Fatos são esses, de observação direta e inesperada. Eu posso conjecturar mentiras, ilusões, mas os inquéritos sempre me provaram a veracidade dos fatos. Para explicá-los, vamos ainda uma vez pensar nas transmissões elétricas. Que será a eletricidade? Que será o elemento magnético que, partindo do Sol, a distância de 150 milhões de quilômetros, vem movimentar o ponteiro da bússola? Ignoramo-lo na mesma proporção. Que será a transmissão telegráfica ou a telefônica através dos mares e florestas, podendo ser captada em sua passagem, dentro de um quarto fechado? É o mesmo mistério. Conseguintemente, há que sermos mais modestos em nossas negações de cegos e moucos. Fenômenos há, subjetivos, que podem tornar-se objetivos. Também pode ser lida em O Desconhecido, no capítulo concernente aos moribundos, aquela carta de um morador de Valabre, carta 714, na qual se historiava o seguinte: eu podia ter meus 12 anos. Meu pobre pai, um dos heróis de Sidi Ibrahim, passara parte da noite e do dia à cabeceira de minha avó, gravemente enferma. Regressando a casa por volta das 4 da tarde, foi procurado por um de meus tios, para dizer-lhe que a velha piorara e queria ver os netos. Convidados a segui-lo, meu irmão mais moço obedeceu, mas eu me opus de tal modo que não me puderam levar, e isso somente pelo medo que tinham os defuntos. Fiquei, assim, sozinho com minha mãe, que, depois do jantar, mandou-me deitar. Recusei-me, sempre por medo, já se vê. Ela me deitou, então, na sua própria cama, prometendo vir logo me fazer companhia. Às 7h30, mais ou menos, deram-me uma tapona violentíssima e pus a boca no mundo. Minha mãe acudiu logo, disse-lhe o sucedido e ela teve ocasião de ver que eu tinha face vermelha e inchada. Aturdida, impressionada, minha mãe enlangueceu, até que meu pai regressou às 9 horas. Informado da ocorrência, quando minha mãe lhe precisou a hora, disse ele suspirando, foi justamente a hora em que ela morreu.
Conservei na face, mais de 6 meses, essa impressão de uma mão direita bem visível, principalmente quando fazia exercício e o rosto se curava. Centenas de pessoas tiveram ocasião de constatar esse estigma. O traço da mão era branco. Ah, Michel, tintureiro. Essa tapona memorável, no pequeno que se recusar a visitar a avó moribunda, é, sem dúvida, burlesca, mas havemos de convir que é também muito lógica e aparentemente justificada. Quanto a explicá-la, isso é mais difícil. Teria havido qualquer efeito de sugestão, devido ao temor ou remorso, fenômeno subjetivo tornando-se verdadeiramente objetivo. Teremos ocasião de, mais de espaço, discutir essas singularidades, assim como os estigmas. Que os mortos se manifestam no momento de expirar, mediante incidentes inesperados e inexplicáveis, tais como visões, audições, ruídos e sensações diversas, tenho afirmado de público e de há muitos anos, com abonos de testemunhos que se contam por centenas. Ainda no capítulo precedente ocupamo-nos daquela observação positiva dos 3 amigos que, à espera de outrem para iniciar a partida venatória, tiveram a singular manifestação percebida pelos próprios cães. Vimos, também, a esquisita queda do retrato no arcebispado de Mônaco, e as demais observações seguintes. Já se pôde notar a carta de um professor de Petersburgo, assinalando que na hora em que morria sua irmã, seu retrato, posto que solidamente fixado, havia caído sem que os pregos se anuíssem, e que o relógio parara na mesma hora. São observações muito significativas, estas, visto que o acaso também tem limites. Eis ainda um caso que merece atenção. Tenho, de fonte insuspeita, um caso extraordinário e absolutamente autêntico. Meus pais tinham sido convocados à cabeceira de um vizinho agonizante. Lá se juntaram a outros amigos, silenciosos e tristes, na expectação do desenlace. Súbito, o relógio de parede, longos anos parados, entrou a bater desordenado, fazendo um barulho formidável, de ensurdecer, como se alguém ali estivesse a malhar uma bigorna. Os assistentes ergueram-se aterrados, a perguntarem-se o que podia ser aquilo. Reparem bem, houve quem dissesse, apontando para o moribundo que, pouco depois, exalava o último suspiro. H. Faber, engenheiro agrônomo em Bissen, Luxemburgo. A juntar-se às observações anteriores, temos outra comunicação da mesma época, 1899, assinalando fato não menos curioso, posto que subjetivo. Trata-se do Sr. Ferdinando Esteve, que me escrevia de Marsella, nestes termos: tinha eu 16 anos, estava passando minhas férias no povoado dos Gavotes. Meu primo, recém-casado, alojou-me em casa da vizinha, que pensou obsequiar-me excepcionalmente, cedendo-me o quarto em que morrera o seu marido, um quarto amplo, desprovido de porta. Quem estivesse deitado no leito avistava o grande saguão de onde partia a escada. Nesse leito me deitei sem fechar a janela, porque a noite de agosto estava quente. Adormeci logo, profundamente, mas não tardei a despertar com um barulho infernal, barulho de panelas derrubadas, louças quebradas, pratos a voarem e os cacos a tinirem no pavimento cimentado da cozinha. Dir-se-ia que um regimento de gatos andassem aos pinotes por toda a casa. Essa conjetura encheu-me de coragem. Todavia, a coisa prolongou-se por mais de 1 hora, com intervalos. Quando tudo se acalmou, ouvi passos precipitados subindo a escada e encaminhando-se para mim. Depois, um animal que me pareceu gato saltou na cama e dali para a janela, onde sumiu. Tratei logo de fechar a janela, e qual não foi meu espanto ao verificar que ela estava vedada pelo lado de fora com uma tela metálica, cuja malha não teria mais de 1 centímetro. E a estupefação cresceu-me de ponto quando, pela manhã, vi a cozinha em ordem, sem um caco sequer de louça quebrada. 3 dias depois, pernoitando nesse quarto, minha mãe presenciou os mesmos fenômenos. Alucinação? Mas nós não vemos qual a sua causa nesse jovem de 16 anos, ao demais, observador sereno. Tudo isso é muito complexo. É verdade que, antes de tudo, a explicação que nos ocorre é essa alucinação. Mas, a tapona do Miguel não o seria, e se esse gato e o barulho de louça quebrada não passam de ilusão, como explicar que a mãe do rapaz tivesse as mesmas impressões?
Depois, qual a causa, a origem dessas sensações? Nestes últimos casos podemos ver impressões subjetivas, mas, ainda assim, produzidas por causas externas, sendo no primeiro caso pela avó do rapaz, expirando enraivecida, e no segundo pelos manes do parente falecido. Esses barulhos incompreensíveis nos lembram as muitas observações do mesmo gênero, estudadas mais para trás. Os fatos são mesmo inumeráveis. Aqui temos um outro bem surpreendente. Baishley, de Saverne, 20 anos de idade, está em casa apenas com seu pai, quando, cerca de meia-noite, ouvem grande estrondo. Levantam-se imediatamente, atônitos, sem nada compreender. Deitam-se. Segundo o estrépito. De pé novamente, dão com a porta escancarada. Fecham-na e ela torna a abrir-se, pelo que resolvem prendê-la com uma corda grossa. Pouco tempo depois recebem carta comunicando a morte do irmão Baishley na América e precisamente no dia da manifestação, à 1 hora da tarde. Parece que o moribundo ao despertar de prolongado coma teria dito, acabo de fazer uma longa viagem e estive em casa de meu irmão, em Brumati. Sim, é incontestável que os movimentos materiais, distantes ou próximos, estão associados ao fenômeno físico da morte. Esses ruídos, constatados in extremis, são da mesma ordem dos ocorrentes nas casas mal assombradas e devem ter a mesma causa. Há inúmeros exemplos dessa espécie. Eis a carta que a senhora de Lagarde me endereçou em 11 de fevereiro de 1899, a benefício de suas pesquisas tão interessantes. Quero assinalar uma notável manifestação que se produziu por ocasião da morte de Monsenhor de Lau. É que todas as janelas do seu castelo de Cote, comuna de Biras, se abriram simultaneamente, levando os camponeses da região, e quantos testemunharam o fenômeno, a dizer que o santo bispo acabava de falecer. De fato, mais tarde souberam que o patrão, ausente havia 3 longos anos, expirara naquela data. Penso que Monsenhor de Lau foi martirizado. Um eclesiástico de Perigord, Sr. Pecout, escreveu a sua biografia, na qual se encontra registrado o fato, tal como lhe foi contado pela gente do local, que o havia testemunhado. Eis ainda uma comunicação recebida na mesma época, isto é, a 3 de junho de 1899, as inúmeras cartas que vos enviam a propósito de um empreendimento tão útil, podeis juntar mais esta. Nos últimos dias de fevereiro de 1868, eu devia seguir para Taulignan, comuna de Drone, não longe de Montélimar, onde me chamava minha mãe gravemente enferma. Cheguei a tempo de lhe assistir ao derradeiro alento. No dia do enterro, 1 de março, estando eu e a empregada no quarto mortuário, a porta se abriu e fechou de repente, sem que estivesse ventando. Fomos logo abri-la e não vimos ninguém na escada. Minha mãe morava sozinha. A criada, apavorada, lançou-se de joelhos e exclamou: "É a senhora pedir preces, com certeza." E pôs a desfiar o seu rosário. E soluçava, a pobre rapariga, chamando pela sua mamãe Alanson. Por mim, estava mais comovido do que podeis imaginar, e agora, em vos lendo e relembrando o caso, pergunto a mim mesmo se haverá uma outra vida. Leitor constante e respeitoso, carta 726. Alanson, agente da CIA União, em Moulins. Aqui, o fenômeno tornou-se bem objetivo, como no caso precedente. É evidente que só pela comparação de todos os fatos poderemos chegar a uma conclusão. Notemos de passagem essas conexões de fundo religioso, tão frequentes. Vejamos outra carta de Poitiers, datada de 7 de junho de 1922. Caro mestre, depois de haver lido a sua trilogia psíquica, cumpre-me trazer modesta contribuição às suas pesquisas sobre o além-túmulo. Este episódio foi constatado por minha mulher e uma tia, prontas a certificá-lo. Poucos dias após o falecimento de Francisco Condrial, avô materno de minha mulher, ou fosse precisamente a 30 de setembro de 1889, ouviram rumores no quarto do falecido. Minha mulher, então muito nova, dormia com a avó. Sua tia, hoje viúva Roy, tinha acabado de se acamar no mesmo quarto. Eram 10 horas da noite quando os 3 ouviram um ruído como de pedrinhas arremessadas aos vidros da janela. Não havendo chuva nem vento, tomaram a causa por qualquer brincadeira de mau gosto. A velha gritou: "Quem está aí?"
Claro que ninguém respondeu, mas o ruído continuou por 10 minutos, com intermitências. Ouviram também como que o ruído de uma pá raspando a carvoeira e atirando o carvão contra a parede. Aqui, vale dizer que o falecido costumava remexer nessa carvoeira. E como se isso não bastasse, a lingueta da fechadura rangia, como se alguém tentasse abrir a porta. Assustadas, as 3 criaturas rezavam, convictas de que ali andava a alma do defunto, até que a tia de minha mulher ousou dizer em voz alta: "Se és tu, Pedro, dize o que nos queres." Com isso, o barulho cessou. De manhã verificaram que tudo estava intacto, dentro e fora de casa. Nenhum vestígio nas vidraças ou nas paredes, a carvoeira perfeitamente em ordem, com a pá no respectivo lugar. Mandaram celebrar missas e tudo acabou. Um pormenor talvez importante é que, no dia da manifestação, a avó de minha mulher, remexendo em uma mala que o falecido interditava ciosamente, lá encontrara, queimando-a, uma esplêndida trança de cabelos da primeira consorte, a quem ele dedicara entranhado afeto. As testemunhas desse fato afirmam que não poderia ter havido farsa, pois os vidros teriam sido quebrados, se realmente atingidos com tamanha violência, as janelas não tinham venezianas. De resto, ninguém podia entrar no pátio para tirar carvão às paredes, do que também não ficara vestígio. Digne-se aceitar, etc. Poilart. Atestado certificamos bem e fielmente a veracidade da narrativa supra. Poilart, viúva Roy. Supor que tudo isso seja inventado, é frioleira. Não podemos, contudo, deixar de assinalar a vulgaridade dessas manifestações. Mas também temos que o dever dos que investigam é tudo estudar. Esses ruídos eram puramente subjetivos, não corresponderam a movimentos reais quaisquer. O mesmo se verifica neste caso contado pelo Sr. Renato Gautier, estudante em Buckingham, e por ele próprio assim redigido: meu pai habitava um castelo isolado em plena floresta. Acabávamos de jantar e ficamos à mesa, conversando esperando a volta de meu avô ausente. Passou-se assim distraidamente tempo, quando, às 2 horas, todos quantos estavam, inclusive meus tios e 2 soldados sépticos, ouviram distintamente fechar-se a porta da sala, com violência tal que os sacudiu em suas cadeiras. Não restava dúvida, a porta que assim se fechava, ou pelo menos, que a família presumia haver se fechado, era uma porta ali próxima. E o fragor também era de uma porta, e de uma porta interna. Minha mãe ainda costuma repetir: ouvimos-la bater como se forte lufada de vento a houvesse colhido em cheio. Essa lufada, absolutamente real, tinha, contudo, isto de real, que todos a sentiram perpassar-lhes pelo rosto, inundando de suor frio, como o que costuma sobrevir nos pesadelos. A conversação parou, aquele estrondar da porta causou a todos um mal-estar indefinível, mas, não tardou que meu tio entrasse a rir das caras compungidas que faziam minha mãe e minhas tias. Depois, organizou uma caçada divertida. Homem corajoso, encabeçou a patrulha e foram verificar a porta do salão de visitas, que todos presumiram fosse a do acidente. Mas encontraram-na fechada à chave com os ferrolhos corridos, o mesmo se dando com todas as demais portas e janelas de toda a casa. Tampouco havia qualquer corrente de ar. Meu avô regressou pela manhã do dia seguinte, levando-nos a nova do falecimento de seu irmão. A que horas morreu? Perguntaram-lhe. Às 2 da madrugada, exatamente. Sim, exatamente a hora em que o estrondo fora ouvido por 7 pessoas. Impressões subjetivas, causadas por um falecimento ignorado. É o mesmo caso do general Parmentier, o desconhecido, caso 1. Coisa entranhável, certo, que a morte de alguém produza, à distância, o efeito de um pé de vento, abrindo portas. Entretanto, é coisa observada muitas vezes. Eis mais uma comunicação inédita, não obstante antiga, porque datada de Budapeste, em 16 de abril de 1901. Prezado irmão, permita que assim trate, porque assim me considero e sinto, pela comunhão de ideia no concernente ao que de oculto ainda existe sobre as faculdades da alma, e quanto à importância do seu estudo. Julgo-me, assim, no dever de cientificá-lo de um fenômeno inerente à categoria dos que têm ocupado sua atenção, e que me sucedeu não há muito tempo.
Atacado de forte nevralgia, que se vinha prolongando de algumas semanas, meu pai, com os seus 75 anos, preocupava-me seriamente. Eu e minha mulher não sossegávamos um instante, até que, na noite de 4 para 5 de abril, fomos bruscamente acordados por violenta ventania, que abriu a janela do quarto vizinho, janela que, seja dito, ouvíramos a criada fechar. Sentimos perfeitamente a corrente de ar que penetrava por baixo da porta de comunicação entre os dois quartos. Ao acordar, não sei por que me veio a ideia de que meu pai teria falecido naquele momento. Acendi a luz, eram 3 horas e alguns minutos. Nada disse à mulher, para não impressioná-la, mas, quando pela manhã recebemos o telegrama infausto, minha mulher confessou que também tivera a mesma impressão, se bem que mais positiva, pois enquanto para mim se traduzira em mera possibilidade, fora para ela de absoluta convicção. Acrescento que a força do vento era excepcional, não durando mais de 2 minutos e resolvendo-se em branda viração, até pela manhã. Quando chegamos ao lugar onde residia meu pai, isto é, a Trincien, na Hungria, 175 quilômetros daqui, em linha reta, onde meus primeiros cuidados foi saber a hora exata do traspasse. Poucos minutos depois das 3 horas disse minha irmã, que lhe fechara os olhos. Permita-me acrescentar que sou um espírito ponderado por índole, engenheiro mecânico e eletricista, habituado a tudo observar minuciosamente, a raciocinar com clareza e não precipitar conclusões. Dou-lhe minha palavra de honra que nada acrescentei, nem omiti, nas circunstâncias que me parecem essenciais para o julgamento desse caso, ao mesmo tempo em que autorizo a sua publicação com a responsabilidade do meu nome. Poderá, outrassim, obter informações de minha pessoa com o Sr. Désiré Borda, diretor do Serviço Elétrico da Companhia Fives Lillis Paris, Rua Calmartin, e com o Sr. Maurício Loiui, diretor do Observatório de Paris. Aceite, caro irmão, o testemunho da minha profunda consideração. Budapeste, Covoaz, 34, Carta 988. Leopoldo Stark. Recolhidas as informações, é força considerar fidedigno esse relato. O informante é um homem de caráter e mentalidade científica. Na realidade, esse fenômeno era subjetivo, a janela não se abriu, houve apenas sensação, impressão. Mas, pensem como quiserem, o fato é que essa tal sensação foi incontestavelmente experimentada. Aqui temos, agora, um caso assaz estranho de assombramento, correspondendo ao aniversário de uma sentença capital, e que me foi comunicado em 1899, para mudar de ares, pessoa de minha amizade alugou apartamento em uma casa de campo. A casa tinha outros inquilinos. Certa manhã, às 4 horas, todos foram acordados com rumores extraordinários. Os móveis do salão pareciam arrastados como que por correntes. Um verdadeiro pandemônio. Todos os hóspedes eram mulheres e uma foi logo acometida de crise nervosa. A criada de minha amiga pernoitava incômodo junto ao seu. A rapariga surgiu-lhe toda trêmula e afirmou que o indivíduo calçado de pesados sapatos não parava de andar ao seu redor, isso antes de estourar a barulheira. Minha amiga, apavorada, regressou à cidade, à noite, contou o fato a diversas pessoas, as quais exclamaram em uníssono, mas, faz precisamente ano que Saint Louis foi executado às 4 da manhã. A tal criada fora concubina do dito Saint Louis e abandonar disposta a regenerar-se, pelo que ele a jurara de morte. Infeliz na pontaria, a bala que mandou-lhe foi vitimar outra pessoa. Preso, julgado e condenado, sucumbiu na mesma data e a mesma hora em que se produziram os fenômenos, no local em que se encontrava a ex-amante. Ia-me esquecendo notar que o salão em causa não fora aberto e os móveis lá se encontravam em perfeita ordem, carta 614. H. Cotel. Nos fenômenos de casas mal assombradas, uns, dissemos, são objetivos, materiais, exteriores aos percipientes, ao passo que outros são subjetivos, percebidos pelo espírito, e, nada obstante, tão reais quanto os primeiros, produzidos por uma causa telepática mais ou menos distante, geralmente um falecimento ignorado. Importa consagrar especial atenção a esses ruídos estranhos, dos quais ainda não temos nenhuma explicação e muita gente ainda duvida.
Quero crer que nenhum dos meus leitores contestará mais a realidade das transmissões telepáticas, a qualquer distância. Tal incredulidade já se não justificaria. Mas, quanta variedade nessas transmissões! O caso a seguir, observado com todo rigor, é dos mais notáveis. O Sr. A. Rondel, advogado em Montelimar, escrevia ao Dr. Darieux em 23 de maio de 1894, o seguinte: eu tinha um irmão muito mais moço, falecido a 2 de abril com 40 anos de idade, empregado dos telégrafos em Marsella e agente da Mensagerias Maritimes. Depauperado, devido a longo estágio nas colônias, acabou empaludado e sucumbindo de modo imprevisto e quase fulminante. No domingo, 1º de abril recebia dele uma carta em que me dizia estar gozando boa saúde. Pois bem, nessa mesma noite, ou melhor, na noite de domingo para segunda-feira, fui despertado por insólito e forte barulho, semelhante ao rolamento de um sapato no assoalho do quarto que ocupo exclusivamente fica sempre fechado à chave. Verifiquei que o despertador marcava justo 2 horas. Ao levantar-me, meu primeiro cuidado foi procurar o objeto que me havia despertado e aliás causado estranho terror. Não havia lá sapato algum, nem nada que pudesse justificar aquele ruído, mas a verdade é que meu irmão tinha falecido naquela mesma noite, sem agonia, sem sofrimento, sem dizer palavra. Procurei saber a hora. O amigo que o assistiu disse que fora precisamente a 1h45. Para completar estas informações, devo acrescentar que nossa velha mãe, cega há 15 anos, ouviu, também ela, rumores noturnos e fortes pancadas na porta do seu quarto. Devo igualmente dizer que resolvi ocultar o evento à minha mãe, que até hoje o ignora. Impressionada com o que ouvira, ela veio ao meu quarto justamente quando eu regressava do enterro e, na presença de minha mulher, disse-me de chofre: tive há 2 ou 3 noites um aviso concernente à saúde de teu irmão. Precisas ir a Marsella quanto antes, pois ele está doente e com certeza procura ocultar o seu estado. Vai socorrê-lo. Procurei desvanecer os tristes pressentimentos maternos, averbando-os de meramente quiméricos. Eis os fatos que me honro de lhe assinalar. Se, como suponho, eles se enquadram no seu plano de trabalho, poderá publicá-los com o meu nome integral e o meu endereço. São fatos que se não podem atribuir à imaginação, porque tangíveis. Não tenho necessidade de repetir que, até este momento, minha mãe acredita vivo o seu Benjamin e eu me considero na obrigação de mantê-la nessa ilusão, certo de que a lúgubre notícia lhe seria funesta, tal o precário estado de saúde em que se encontra. R. Rondel, advogado. Aí estão fatos rigorosamente observados, mas que ficam incompreensíveis. Como poderiam produzir-se esses ruídos? Sapatos a rolarem no assoalho. Há então que imaginar. 1. Alucinação auditiva de tal barulho. 2. Uma coincidência fortuita com o falecimento não previsto. É uma hipótese difícil de amparar. E a sensação telepática da genitora? Fenômenos são esses, assaz frequentes, para deixarem de entrar no quadro da ciência moderna. Chegado é o tempo de procurar explicá-los. Nós já conhecemos o calçado que rolava no Castelo do Calvados. Este outro é tão notável e tem com aquele tanta analogia, que não devo publicá-lo sem comentário, sem ensaiar uma explicação. O moribundo estava muito ligado ao irmão. No momento extremo, uma corrente psíquica ter-se-ia estabelecido entre ele e o irmão, traduzindo-se no cérebro deste pela sensação de ruído perfeitamente ouvido, como se um sapato tivesse rolado no assoalho, e mais, acompanhado de uma sensação de angústia. Esse o fato. Conhecemos outros muitos, machímios registrados no Tomo de A Morte e o seu Mistério, capítulo referente aos avisos de morte. São transmissões telepáticas incontestáveis, ouvem-se ruídos que diferem segundo o estado de receptividade do percipiente, ruídos subjetivos, nada materiais. Há projeção entre a causa e o efeito, entre o moribundo e o que percebe, e nós somos levados a pensar que, nesses casos, não são ondas esféricas projetando-se longe e alargando-se, como as sônicas e as luminosas. Não seria, certo, uma onda dessa ordem, que teria partido de Marsella para toda parte e fosse captada de passagem em Paris, pelo irmão do moribundo.
Nós adivinhamos, antes, uma corrente psíquica, lembrando a corrente magnética, produzida entre a barra de ferro e a agulha imantada. Essa corrente psíquica lembra que vimos estabelecer-se entre o capitão Scowrow, morto no México a 29 de março de 1863, e sua mãe residente em Sèvres, perto de Paris, a qual divisou no retrato do filho um dos olhos vazados e o rosto coberto de sangue. Publicando esse notável fenômeno de telepatia, na pré-citada obra, deixei de o secundar com os numerosos atestados e os atos oficiais que lhe abonam autenticidade, falta-nos espaço para reproduzir tantos testemunhos, mas os leitores que quiserem comprová-los poderão recorrer aos Anales, de 1891, pags. 148-156. Ora, nesta como na observação de Riombel há, evidentemente, fenômenos subjetivos. O retrato não teve olho vazado, nem sangue a escorrer-lhe na face, mas ao morrer, o oficial projetou o último pensamento para sua mãe e a corrente psíquica se traduziu sob uma forma visual, pelo aspecto do retrato. Essas transmissões são tão numerosas e tão rigorosamente estabelecidas que devem ser inscritas doravante no quadro das ciências positivas. Ouçamos ainda esta: um homem se manifesta a duas pessoas em aposentos diferentes, no momento em que morria. A senhorita Tverdiansky, de Dornelles, escrevia ao Dr. Richet, em novembro de 1891, o seguinte: acabava de instalar-me num pequeno povoado do Seine-et-Marne para ali passar a estação calmosa. Minha senhoria, uma boa velha, tinha-me cedido seu próprio quarto e respectivo leito. Ali dormi regaladamente a primeira noite e só acordei tarde, aliás despertada pela boa senhora, que me levava o leite quente. Na segunda noite, porém, a coisa foi outra, pois mal acabava de conciliar o sono quando fui despertado com um grande estrondo. Nada menos que a janela aberta de par em par, embora antes bem fechada. Dando essa janela para uma estrada deserta, veio-me logo a ideia de ladrões, que, sabendo a casa ocupada só por mulheres, houvessem estourado os fechos para penetrar no quarto. De um salto alcancei o peitoril, no intuito de fechar de novo a janela, bem como os postigos, com a maior segurança possível. Nada obstante, não mais pude adormecer, afigurava-se-me que alguém havia saltado para dentro de casa, e pareceu-me ouvir alguém ou alguma coisa durante o resto da noite. Mal despontou o sol, percebi os passos da senhoria, na cozinha. Gritei-lhe que me levasse o leite quanto antes. E quando me apareceu, fui-lhe dizendo: sabe, estou a pensar que algum grande pássaro noturno tivesse esbarrado e aberto a janela esta noite, facultando a entrada de algum ou alguns morcegos, visto que ouvi depois, toda a noite, rumores em volta de mim. Não dormi um minuto, tal como eu, respondeu-me sorrindo, pois era dotada de gênio alegre e gostava de gracejar. Olhe, eu me havia levantado para receber a visita do meu vizinho, o rendeiro do For. Um dia lhe contarei como se houve ele para roubar-me toda a minha fortuna, sem incidir nas malhas da lei. Pois bem, ele, o vilão a visitar-me esta noite, apostaria em como fui acordada por ele, perfilado junto da cama, a dizer com aquela sua voz inconfundível: perdoa-me, Vitória. Veja só quanto cinismo. Tratar-me pelo meu sobrenome. Ah! Realmente, muito tenho chorado por sua causa e isso basta para que me não indigne contra ele em meus sonhos. Precisamente nesse instante bateram à porta. Alguém que vinha anunciar a morte do rendeiro, naquela mesma noite. Júlio Tverdiansky. Esse relato veio acompanhado de outros documentos complementares, que deixo de reproduzir por falta de espaço, tais como cartas outras da mesma senhorita Tverdiansky, da viúva Petit, e certidão de óbito de Edme Firmin For, falecido no dia 10 de abril de 1891 às 4 horas da manhã. Atribuir ao acaso essa tripla coincidência das duas impressões independentemente experimentadas, com a da morte do indivíduo, parece-me hipótese tão inaceitável quanto a de negar o caso que tanto nos impressionou e relatamos em A Morte, tomo I, página 373, J. Luiz esmagado pelo comboio, anunciando a sua morte. Esse fato nos conduziu, sem solução de continuidade, da telepatia entre vivos à telepatia entre vivos e mortos.
O defunto Luiz, desejando que lhe identificassem o cadáver, tentou comunicar-se com as pessoas prepostas a essa fúnebre tarefa e, não o conseguindo, foi procurar além e encontrou em dada família sensitivos capazes de serem telepaticamente influenciados, de sorte a conseguir o seu intuito. Pensar que sejam falsas todas essas narrativas é coisa inadmissível. Não podendo explicá-las, nosso dever é afirmar a sua realidade. Esse é o começo, pois que até agora continuam a duvidar. Nós,